Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria receber cada um de vocês nessa manhã. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada No Tempo Certo. Essa série de mensagens tem tudo a ver com a estação que nós estamos vivendo. Entramos na semana passada, no dia 21 de junho, no inverno, oficialmente no inverno. Eu não sei se você gosta do inverno ou não. Eu prefiro 1000 vezes o verão. Mas o inverno tem o seu charme, né? E as pessoas elas ficam mais bonitas nesse período, mais arrumadas. Mas a nossa vida, ela é parecida com as estações da natureza. A nossa vida também passa por momentos. A nossa vida também tem estações. Existem estações da nossa vida que são como o verão. São momentos mais alegres, momento onde o sol brilha e nós estamos crescendo e conquistando coisas e tudo é tão bom. Mas a nossa vida também passa por momentos como o inverno. Momentos de se recolher, momentos de silêncio, momentos de espera, momentos em que nada acontece. E essa espera, esse silêncio muitas vezes de Deus incomoda profundamente. Porque nós não gostamos de ficar parados, nós queremos sempre avançar. Mais do que avançar, nós somos uma geração que gosta de acelerar, não é? Nós somos a geração fast food, a geração miojo, tudo é tão instantâneo. Hoje nós temos a inteligência artificial que nos ajuda a produzir mais, a realizar mais, a acelerar mais. Só que de uma forma talvez imperceptível, de uma forma talvez inconsciente, esse tempo que nós estamos vivendo, do imediatismo, tem afetado a nossa vida, tem afetado a nossa maneira de viver, tem afetado nosso coração, nossas emoções, até mesmo a nossa espiritualidade. E eu quero falar um pouco sobre isso com você. Qual é a diferença dos tempos que nós vivíamos para os tempos que estamos vivendo hoje? Eu quero fazer um antes e um depois, ou hoje, como são as coisas. Antes, deixa eu dar um exemplo para você. Quando nós tirávamos fotos, primeiro que nós éramos muito criteriosos nas fotos que tirávamos, porque existia o filme 12 poses, 24 e 36. 36 era só para os ricos. Não tínhamos dinheiro para comprar o filme de 36. Era 12, no máximo 24. Então, nós éramos mais criteriosos na hora de tirar uma foto, porque a gente não queria errar a foto. Então, você tirava aquela foto da família. Você mandava revelar, depois de talvez uma semana ou alguns dias, você ia até aquela loja fotográfica para buscar as fotos reveladas. Era muito caro esse processo. Você então pegava as fotos e descobria que tinha piscado nas fotos. Não tinha mais como corrigir. Hoje em dia, as fotos elas são instantâneas. Então a gente não tira uma foto, não, mais uma. A gente tira 100 fotos, a gente tira selfie. Né? Esses dias eu e a Nath pegamos o celular e a Mel descobriu como ligar o celular e a gente encontra fotos dela fazendo caretas monstruosas para nós. Ela tira selfies assim. É uma surpresa, né? Mas é a geração que tira muita foto, selfie. Antigamente, para a gente se comunicar com uma pessoa, nós tínhamos que enviar uma carta. Era um processo todo demorado. Envolvia escrever, caligrafia, né? Você escrevia aquela carta bonitinha, então você enviava, comprava um selo, levava no correio. Depois de uma semana, quiçá 2 semanas, então essa carta chegava para a pessoa. Hoje,
as mensagens são instantâneas, não existe mais carta. Hoje você envia um WhatsApp. E tem gente que fica lá acompanhando para ver se você já visualizou a mensagem. Não é? E fica te cobrando. Teve um pastor da igreja que tirou aquela marcação de visualização. Sabe quando fica azul? O pastor tirou. Aí um membro mandou mensagem e não aparecia se o pastor tinha visualizado. Um membro ficou muito incomodado e falou para um dos pastores da nossa igreja, falou assim, você pode, por favor, botar a visualização para que eu veja se você já viu ou não? Querendo mandar na vida do pastor. O povo hoje está muito apressado, né? A gente quer resposta rápida. Filme na locadora. Se você queria assistir um filme, lançamento, você tinha que ir até uma locadora e aí você escolhia o filme. A gente passava lá meia hora, drama, romance, comédias, né? Você tinha os lançamentos, e se você chegasse muito tarde, você ia perder aquele lançamento que você tanto queria assistir, e você tinha que esperar até semana que vem para assistir o filme. Então a gente era treinado na paciência, não é? Treinados na paciência. Hoje em dia nós temos o Netflix e os streamings, nós temos filmes a um clique, basta ligar a televisão e você pode assistir o que você quiser. Aliás, é uma locadora digital que vai fazer com que todo o catálogo de filmes seja customizado de acordo com os seus gostos e preferências. Se você entrar no meu Netflix, vai ter lá muita ação, aventura, morte, violência. Não, brincadeira, não é nesse nível. Tá? O da Nath já é mais fofinho, né? Tem mais drama, tem mais romance. Então, o streaming ele vai ficando customizado de acordo com as tuas preferências. Além disso, no passado nós tínhamos que rebobinar a fita. Se você não rebobinasse no final, você ia pagar uma taxa. Então, você tinha que assistir, depois você tinha que rebobinar. No caso de ouvir música, quem é da época das fitas cassetes, a gente estava lá na escola e vira e mexe você via os colegas, isso já denuncia um pouco da idade, né? Os colegas todos com os lápis balançando as fitas cassetes para voltar a música, porque senão gastava muita pilha, se é que o seu Walkman tinha, né? Esse botão para retroceder, senão você ficava lá com aquele lápis retrocedendo. Hoje em dia, você dá o play agora. Você coloca o play na música que você quiser. Você não precisa mais ir comprar um CD. Lembra que CD era uma coisa também caríssima. Hoje em dia, antigamente nós tínhamos, se você queria fazer uma pesquisa, você tinha que fazer a pesquisa na Barça. Só que Barça, a enciclopédia Barça, era caríssima. Eu não tinha Barça na minha casa. Então, se você queria fazer uma pesquisa, você tinha que ir à casa de um amigo rico para poder pesquisar na Barça dele, ou você ia até a biblioteca municipal. Eu acho que as crianças de hoje nem sabem que existe uma biblioteca municipal. Hoje em dia, a gente vai pro Google, dá um Google. Até a dona Margarete Mates já sabe da Google. Né? Treinada já na tecnologia. Agora, tudo isso é muito engraçado, mas sem perceber, esse mundo instantâneo tem afetado a nossa maneira de viver, tem afetado os nossos hábitos, tem afetado a nossa maneira, inclusive, de se relacionar com as pessoas e a nossa maneira de se relacionar com Deus. Antes, a espera fazia parte da vida, nós éramos treinados na espera. Hoje, esperar é um problema. Ninguém quer esperar. Se você for analisar os dados relacionados à saúde, você vai descobrir, como uma reportagem lançada pela revista Exame, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós vivemos no país mais ansioso do mundo. 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno de ansiedade, inclusive. Crianças e adolescentes hoje apresentam os maiores saltos nos índices de ansiedade.
Então hoje a ansiedade está na vida dos nossos filhos, das crianças, dos adolescentes, que já estão vivendo crises profundas e verdadeiras, porque isso tem afetado a nossa mente e a nossa alma. Dentre os índices, sabe quem são os mais afetados? As mulheres. 35 a 40% das mulheres são afetadas por alguma forma de ansiedade, carregando muitas responsabilidades, vivendo essa vida desenfreada, acelerada, que nós somos hoje obrigados a viver. O problema é que a ansiedade não traz apenas consequências para a nossa saúde. A ansiedade traz consequências para a nossa alma, consequências para a nossa relação com Deus. A ansiedade, por exemplo, nos faz correr na frente de Deus. Nos faz muitas vezes tomar decisões precipitadas. A ansiedade muitas vezes nos impede de descansar e confiar que Deus está trabalhando e agindo. Então, quando a Bíblia fala sobre ansiedade, a Bíblia também mostra que a ansiedade não é apenas um problema emocional, a ansiedade é também um problema espiritual. Porque a ansiedade nos tenta a controlar o que Deus apenas controla. A ansiedade nos faz querer acelerar aquilo que Deus ainda está amadurecendo. A ansiedade nos leva a querer resolver do nosso jeito aquilo que Deus prometeu fazer no tempo dele. Então a ansiedade nos impede de confiar em Deus. Isso traz sérios problemas para a nossa alma e para a nossa vida. Interessante que é que o grande teólogo e escritor Tozer, ele disse, entenda, Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Nosso mundo mudou, mas Deus não mudou. E ele continua dizendo, Deus também não adotou os métodos de nossa era imediatista. A televisão mudou, as formas de se comunicar mudaram, o tempo de espera mudou em muitas situações. Mas Deus não mudou. Deus não tem agora métodos mais imediatistas e instantâneos. Ele continua usando os mesmos métodos que ele usou no passado. Isso provoca uma crise para uma geração fast food. Que quer tudo da noite para o dia, ou num piscar de olhos. O homem que deseja conhecer a Deus e viver uma vida para Deus, com Deus, precisa dedicar-lhe tempo. Muito tempo. Então tem muita gente que às vezes vive uma crise na sua fé e quer uma solução rápida, mas o diagnóstico é profundo. Porque nós temos levado essa mentalidade fast food, essa mentalidade do instantâneo, do miojo, para a nossa relação com Deus. Eu quero orar e quero que Deus responda. Eu vou ler o versículo do dia e já quero ser transformado. É a mentalidade do instantâneo. Mas as coisas com Deus não funcionam assim. Pelo contrário, se tem uma coisa que não mudou, é que Deus continua matriculando cada um de nós na mesma escola. A escola da espera. Sabe que chegou para mim e disse que a Mel no final da escola, no final da aula, virou e falou, Abner, posso falar com você? Mel, 4 anos. Chegou para o tio Abner na saída da escola, falou, eu vou falar no seu ouvido, é um segredo. E falou para o tio Abner, eu vou escrever um livro chamado A Escola é Muito Chata. Mas não conta para ninguém, porque senão as pessoas aqui vão ficar muito tristes. Olha, eu não quero que as professoras fiquem tristes, tá? O que eu quero dizer é que a minha filha puxou pelo pai. Escola para mim, eu sou muito grato a Deus pelos professores. Mas escola para mim sempre foi terrível.
E sabe, a gente comemora quando a gente sai da escola, né? A gente comemora. Ah, acabou. A verdade que eu quero te contar é, não acabou. Você continua matriculado na escola. Não mais agora a escola do ensino fundamental, não mais a escola do ensino médio, mas a escola da espera. A escola de Deus. Todo cristão é matriculado nessa escola. Noé, por exemplo, para terminar a arca, ele demorou cerca de 100 anos até que a chuva viesse, que Deus havia prometido. Abraão esperou 25 anos depois de receber a promessa de que teria Isaac, um filho. José esperou 13 anos depois de ser vendido como escravo até se tornar um governador do Egito. Moisés esperou 40 anos no deserto até poder voltar e libertar o povo de Israel. Davi esperou 15 anos desde o momento em que ele foi ungido rei de Israel até que de fato ele assumisse o trono. 15 anos de sofrimento, de fuga, se escondendo, se esquivando de Saul. Então todos os homens e mulheres da Bíblia tiveram que passar pela escola da espera. Então não será diferente comigo e com você. Deus continua matriculando seus filhos na escola da espera. Ele não se curvou à nossa pressa, ele não adotou os métodos dessa era imediatista. Então entenda que o tempo de espera não é um atraso nos planos de Deus. É o próprio plano de Deus para nos amadurecer. É o plano de Deus. Ah, Tiago, mas essa escola é muito chata. Pois aprenda a desfrutar. Porque nesse tempo de espera, Deus quer fazer coisas profundas na nossa vida e na nossa alma. Mas eu quero te dizer uma coisa. Enquanto você espera, nunca deixe de confiar. Porque é isso que a ansiedade faz. Ela rouba a nossa paz e a nossa capacidade de confiar em Deus enquanto esperamos. E ela faz, então, a ansiedade muitas vezes faz com que dúvidas surjam no nosso coração, questionamentos. Muitas vezes nós achamos que Deus se esqueceu. E a mensagem de hoje, o que eu quero trabalhar hoje com você em Gênesis 12 é: Deus nunca se esquece. Deus nunca se esquece de você, Deus não se esquece dos seus filhos, Deus não se esquece das suas promessas, Deus não esquece. Então, olhando para a vida de Abraão e Sara, eu quero hoje trazer 4 princípios de como nós podemos lidar com esse tempo de espera que é tão difícil, que é tão desafiador, que é tão, muitas vezes, chato. Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte, a nossa história começa aqui. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Deus fala com esse homem chamado Abrão, que já tem 75 anos de idade, já é um homem idoso, e diz para ele o seguinte: olha, sai da tua casa, sai do teu conforto. Provavelmente a família de Abrão, uma família rica, uma família abastada. Abraão estava na sua terra natal, onde viviam seus amigos, onde viviam seus familiares, e de repente, no final da sua vida, Deus o chama para sair de casa. E quem já saiu de casa, quem foi viver numa outra terra, quem sabe o que significa ser um imigrante, sabe quais são os desafios de sair e ir. Abraão estava disposto a enfrentar tudo isso. Deus deu a Abraão, ele disse: olha, eu não vou te mostrar onde é, mas eu vou com você e eu tenho uma promessa. Deus disse: eu farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Essa é a razão pela qual Abraão saiu.
porque ele confiou em Deus, ele acreditou naquilo que Deus estava falando. Deus deu a ele uma promessa. A promessa de Deus a Abraão é: eu vou fazer de você uma grande nação. Agora entenda como Abraão recebeu isso no seu coração, porque Abraão não tinha filhos. Aliás, ele não só não tinha filhos, como eles não tinham condição para ter filhos. A sua esposa, Sara, além de idosa, também era estéril. Eles já haviam tentado muitas vezes. Então, quando Deus diz: eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão fica empolgado. Porque Deus estava prometendo uma linhagem. Deus estava prometendo um futuro para a sua família. Agora, Abraão precisou crer e confiar nas promessas de Deus. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui e trabalhar é esse. Se você está passando pelo tempo de espera, se você tem lidado com essa escola difícil, você precisa aprender a confiar no que Deus disse. Lembrar o que Deus disse. Voltar constantemente ao que Deus disse. E não desconfiar e não duvidar. Porque, assim como Abraão, muitas vezes nós estamos lidando com impossibilidades humanas. Sara era estéril, Abraão era idoso. Então, as circunstâncias gritavam o contrário. O tempo ia passando, até que o filho realmente veio, Isaac, foram 25 anos. Todas as circunstâncias gritavam ao contrário. E durante esse tempo eles tiveram que lidar muitas vezes com o silêncio de Deus. Pois esse tempo parecia desmentir a Deus. O tempo parece, gente, o tempo parece desmentir Deus. A ansiedade, ela sussurra, ela tenta nos convencer de que Deus esqueceu. E aí a gente se afasta de Deus, a gente duvida, a gente questiona e a gente não confia. Foi isso que aconteceu com Abraão. Depois de alguns anos, Abraão estava triste novamente, questionando o que Deus disse. Então Abraão se volta para Deus. Abraão respondeu: ó Senhor soberano. Mas essas palavras, elas são assim, é como se Abraão estivesse meio que provocando Deus, assim: ó Deus, tu és tão soberano. Mas sabe, você não pensou num detalhe, Deus, né? Você é tão soberano, tão onisciente, mas um detalhe passou despercebido a você. Sabe qual? Ele diz: de que me adiantam todas as tuas bênçãos? Eu estou muito feliz, tá, Deus? O Senhor me deu riqueza, me deu uma terra, eu estou contente com aquilo que o Senhor me deu, saúde. Mas de que me adianta tudo isso, se o principal o Senhor não me deu? Se eu nem mesmo tenho um filho? Então, olha que sutileza. Ó Deus soberano, tão onisciente. Mas tem uma coisinha aqui, Deus, que o Senhor esqueceu. E Abraão diz o seguinte: não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. A ansiedade de Abraão faz com que ele comece a desconfiar do plano de Deus. E ele começa a racionalizar. Então ele fala assim: bom, então o meu servo vai ter que ser meu herdeiro, porque eu não tenho um filho. E aí Deus então se volta para Abraão e Deus diz o seguinte: o Senhor lhe disse: não, Abraão, não, você não entendeu nada. Deus diz: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele sim será o seu herdeiro. É o teu próprio filho. Então veja, sabe por que Deus dá promessas a nós? Para que nós possamos, durante o tempo de espera, confiar e se agarrar à esperança daquilo que Ele disse. E nesses momentos o nosso papel é decidir em quem nós vamos acreditar. A espera sempre nos obriga a fazer uma escolha: acreditar no que vemos ou acreditar no que Deus disse. No que você hoje acredita? Você acredita no que vê, nas circunstâncias que dizem o contrário? Ou você continua crendo naquilo que Deus disse? É por isso que Deus nos deu promessas na Bíblia.
Você sabia disso? Na Bíblia existem promessas. O que são as promessas? As promessas de Deus são declarações confiáveis pelas quais Deus revela seus planos, seu caráter e suas intenções para sustentar a nossa fé e a nossa esperança. Existem na Bíblia promessas, onde Deus revela seu plano, seu caráter, suas intenções, para nos sustentar durante esse período de espera. Para que a gente não perca a fé, para que a gente não perca a esperança. É isso. Sabe quantas promessas existem na Bíblia? Ontem na cama eu perguntei isso para a Nath. Amor, sabe quantas promessas de Deus existem na Bíblia? O chute dela foi muito longe, para baixo. Sabe quantas? Pensa aí. 7.500 promessas. 7.500 promessas. Ah, Tiago, mas eu não sabia. Pois é. Agora, eu quero apresentar para você, não sei se você conhece, mas existe algo chamado caixinha de promessas. Quando eu era criança e adolescente lá em casa, nós tínhamos uma caixinha de promessas que é exatamente essa. Eu consegui essa semana com a dona Margarete. Eu fui lá na casa dela e busquei a nossa caixinha de promessas. Essa caixinha de promessas foi muito importante na minha vida. Porque todos os dias, meus pais nos educaram a buscar ali na hora do almoço, na hora do jantar, antes da gente orar, a gente pegava um versículo e a gente lia juntos em família para lembrar as promessas de Deus. Nós precisamos lembrar constantemente das promessas de Deus enquanto vivemos nossa vida ordinária, senão nós vamos sucumbir diante das nossas demandas, sucumbir diante das nossas preocupações e da nossa ansiedade. Então essa caixinha aqui foi muito importante na minha passagem pela adolescência, lembrando constantemente das promessas de Deus. Aliás, se você quiser, tá? Aqui, ó, ela aberta, aqui, ó, são vários versículos. Você podia ir lá e pegar um versículozinho para você poder ler, né? E são promessas bem gostosas, tá? Promessas bem bacanas que colocam o nosso coração, corrigem a nossa visão, é muito especial. Agora, nós precisamos, deixa eu chamar, talvez você está empolgado. Ah, vou comprar uma caixinha de promessas. Quando eu falei isso, já teve gente falando assim, não, Tiago, vamos colocar caixinha de promessas lá na rede. Cuidado para não idolatrar a caixinha de promessas. Tá? Só que, quando a gente vai ler as promessas, a gente precisa tomar muito cuidado com essas 7.500 promessas de Deus. Sabe por quê? Porque essas promessas, elas têm um destinatário. Muitas das promessas da Bíblia, elas têm um destinatário específico, num momento específico, por um propósito específico. Então, se você pegar aquela promessa e achar assim, ai, é para mim, você pode se enganar e se frustrar, porque Deus não prometeu isso para você. Deixa eu dar um exemplo, porque assim, para muita gente, a caixinha de promessas, teve uma pessoa que até falou isso. Para nós, Thiago, a caixinha de promessas era tipo um horóscopo gospel. Ai, deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim. Né? A gente gosta, como se fosse aquela frasezinha dentro do biscoito chinês. Qual é a palavra de sorte para mim? Agora, cuidado, sabe por quê? Porque se você fizer isso, tá? E você tentar escolher ali, deixa eu ver com a sorte aqui o que eu vou tirar. Olha o tipo de promessa que você pode tirar para você. Eu lhes asseguro, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aí você vai ficar preocupado. Estou morrendo. Cuidado. Essa é uma promessa. Mas essa promessa tem um destinatário específico. Quem é o destinatário específico? O ladrão da cruz. Deus cumpriu a sua promessa e o ladrão está com Jesus. Nós podemos ter certeza disso. Agora,
As promessas, além de terem um destinatário, elas também têm um contexto específico, um momento da história, onde Deus tinha um propósito específico. Então nós não podemos simplesmente abrir a Bíblia e fazer roleta bíblica. Já viu isso? Roleta bíblica. Aqui, ó, você põe o dedo lá. Essa promessa é para mim. Porque senão acontece o que muitos crentes têm feito, como por exemplo assim, Josué 1,3 diz: todo lugar onde vocês puserem a planta dos pés, eu lhes darei. E aí os crentes foram lá, está aqui a promessa. Então, onde eu colocar o meu pé, Deus vai me dar. E aí você fala assim, eu tenho que entrar ali no condomínio Pinheiro. É aqui que eu quero morar. Do lado da igreja, uma região boa. Eu vou lá pisar meu pé e Deus vai me dar. Você vai se frustrar profundamente. Agora, por mais ignorante que isso pareça, olha, eu diria que a maior parte dos cristãos evangélicos no Brasil acreditam nisso. E é tão triste isso, né? Jesus Cristo morreu para tirar seu pecado e não seu cérebro. Entenda isso. Sabe o que é a marcha para Jesus? A marcha para Jesus foi criada em cima dessa promessa. Onde você puser a planta do teu pé, eu lhe darei. Então por que eles marcham? Eles marcham para conquistar. Nós vamos conquistar a cidade. Essa cidade vai ser de Jesus. E eles saem pisando e declarando, achando que estão, na verdade, cumprindo a promessa de Deus e que Deus vai entregar a cidade para eles. É isso que eles creem. Isso é ler a Bíblia incorretamente, e esse tipo de leitura produz um estrago gigante. Esse tipo de leitura mata pessoas. Nós precisamos ser responsáveis na nossa leitura bíblica, entender que muitas das promessas têm destinatário, têm contexto, senão nós vamos começar a ver todo tipo de esquisitice evangélica, todo tipo de estranhice evangélica acontecendo, como por exemplo aconteceu em Londrina, a unção da urina. A unção da urina em Londrina. Alguns pastores começaram a dizer que não bastava a planta dos pés, tinha que urinar como a unção do leão. Ou você urinava para marcar o território. Então os crentes saíram urinando por Londrina. Jesus Cristo. Meu Deus. Outra promessa. Outra promessa. O Senhor os fará cabeça e não cauda. E vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Aí o pastor vai lá pregar isso. E você sai da igreja assim, é isso, eu vou ser cabeça, eu não sou cauda, eu vou estar por cima, eu vou vencer, eu vou passar por cima de todo mundo, vou passar por cima do meu chefe. Não, essa promessa não é para você. Essa promessa não é para você. Essa promessa é de Israel, que estava passando pelo deserto, estava caminhando em direção à terra prometida, e Deus disse o seguinte: eu vou dar um lugar de projeção, de proeminência para vocês como nação, eu vou levantar vocês e vocês me obedecerem. Foi uma promessa específica para um destinatário específico, num momento específico, com um propósito específico. Você não é cabeça não, você é cauda mesmo. Gênesis 17:16, e esse é triste. Uma mulher estava me falando quantas mulheres recebem essa promessa de pastores. A mulher não consegue engravidar, vai conversar com o pastor da Gênesis 17:16. Darei a você um filho. O Senhor está dizendo, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e você será mãe de muitas nações. E a mãe sai o quê? Ai, Deus vai me dar um filho. Quantas mulheres se frustram por essa irresponsabilidade de não ler a Bíblia corretamente. As promessas são importantes. A gente está tendo hoje uma aula de promessas. Elas são importantes, mas elas precisam ser lidas corretamente. Elas têm destinatário, elas têm contexto, elas servem a um propósito maior. Nenhuma promessa da Bíblia, gente, era uma promessa voltada para a felicidade individual, pessoal de uma pessoa. Não!
Todas as promessas tinham a ver com aquilo que Deus queria fazer para o povo dele. Então o que Deus está fazendo para Abraão é para abençoar, ou eu farei de você uma grande nação e você será uma bênção para todas as famílias da terra. Maria recebeu uma promessa, mas a promessa não era para a felicidade dela. Pelo contrário, Maria, você vai sofrer, uma espada vai atravessar sua alma e seu coração, Maria. Porque o menino que vai nascer, ele é o Salvador do mundo, ele não é seu. Por isso Jesus Cristo um dia disse para ela, o que tenho eu contigo, mulher? As promessas de Deus não são para mim, para minha bênção, para o meu conforto, para minha felicidade. Elas servem a um propósito maior, onde Deus nos convida a se render a esse projeto dele para o mundo. Além disso, as promessas de Deus revelam o caráter de Deus. Então, nem toda promessa da Bíblia foi feita para você. Um dos nossos erros é pensar que as promessas giram em torno da nossa felicidade, mas elas foram conectadas a um plano maior de Deus para nós. Entenda, o que Deus nos prometeu. Agora vamos falar das coisas boas que Deus prometeu a nós. E nisso você pode se agarrar. Hebreus 13:5 diz, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Eu nunca vou deixar você. Eu não vou te abandonar. Nós vamos passar pela escola da espera, mas nunca estaremos sozinhos. Como disse Hudson Taylor, se não me engano, tão certo quanto o fato de que Deus envia seus filhos à fornalha, é que Ele está presente na fornalha com eles. Segundo versículo, minha graça é suficiente para você, é uma promessa de Paulo para Paulo, mas é uma promessa a todos nós, a graça dele é suficiente. Há uma outra promessa. Romanos 8:28, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. É uma promessa a todos nós. Qual é o bem? Nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o bem, esse é o propósito. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma promessa para nós. Deus vai terminar o que Ele começou na sua vida. Ainda que você erre, ainda que você venha falhar, ainda que você pense em desistir, aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Deus está sustentando a nossa fé, Deus está sustentando a nossa esperança para que no meio das aflições, para que no meio das dúvidas, no meio dos questionamentos, nós possamos permanecer firmes e nos agarrarmos às promessas de Deus. Portanto, entenda que apesar de termos as promessas, o outro lado das promessas é o seguinte, elas não eliminam a espera, as promessas de Deus não eliminam as dúvidas, as promessas de Deus não eliminam o sofrimento, e as promessas de Deus não giram em torno de nós. Nem toda promessa da Bíblia foi feita para mim, mas toda promessa da Bíblia me ensina algo sobre o Deus que fez a promessa. Está enfrentando um momento de espera? Confie nas promessas de Deus. Lembre-se das promessas de Deus. Segundo lugar, antes, Gênesis 12:3, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. É isso. Abraão entendeu que não era sobre ele, mas era sobre abençoar. Segundo, faça o que Deus já lhe mostrou. O que Abraão fez? Então Abraão partiu como o Senhor o havia instruído. Faça o que Deus já te mostrou. Porque muitas vezes a gente fica esperando revelações maiores. Não, Deus, mas eu preciso de mais detalhes. Não, Deus, mas eu preciso ver o trajeto inteiro. Deus não mostra o trajeto inteiro. E sabe por que Deus não faz isso? Porque não é apenas sobre um lugar que você vai chegar. É sobre alguém que você vai conhecer. E Deus usa esse processo para que Abraão dependa exclusivamente dele e crie uma intimidade com ele, crie uma amizade com ele tão especial. Então nesse tempo não é sobre um lugar apenas a chegar, mas é aquilo que Deus quer formar na minha vida e é a relação que Ele quer ter comigo, uma relação profunda. E eu preciso aprender a obedecer e dar os passos que eu preciso dar, sem necessariamente compreender tudo. Foi o que Abraão fez. Para onde Abraão está indo? Não sei. Abraão saiu. Deus disse, sai. Abraão fez o quê? Saiu.
sem necessariamente saber para onde ele estava indo. Como disse o pastor Rick Warren, se Deus lhe disser para fazer algo, faça imediatamente. Adiar a obediência é o mesmo que desobedecer. Eu vejo muitos crentes que ficam patinando. E que nas coisas básicas, eles não fazem aquilo que Deus já revelou. Entenda isso. Não nos falta revelação, nos falta obediência. Nós já temos revelação suficiente. Talvez você diz, Tiago, mas com quem eu vou me casar? Quando eu vou mudar de emprego? Quando aquela porta vai abrir? Quando aquela oração será respondida? Tudo isso pertence ao futuro, eu não sei, você não vai ter essas respostas, mas existem coisas que pertencem ao presente: orar, servir, trabalhar, obedecer, crescer, confiar, conhecer mais a Deus. São coisas que nós podemos fazer hoje e que precisamos fazer. Isso é obediência. Deus já revelou o que Ele espera de nós. Portanto, como disse Tiago 1,22, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Você já parou para pensar que talvez a razão da sua estagnação é porque você é um crente que vive ouvindo, mas você não colocou em prática. E você está apenas enganando, você está se iludindo. Muita gente não sabe por onde começar. Mas você deve começar, sabe onde? No ordinário. Como disse o Tim Horton, o Michael Horton, Deus nos chama para sermos fiéis no ordinário. Casamento, criação de filhos, empregos e vizinhança são os altares do nosso culto diário. É ali. O nosso problema é que a gente fica esperando uma grande revelação da vontade de Deus. A gente quer viver aquela crise emocionante. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E Deus já deixou claro. 1 Tessalonicenses, ele diz: a minha vontade para a sua vida é seja grato. Seja grato. A minha vontade para a sua vida é que você se abstenha da imoralidade sexual. Está lá, está na Bíblia. Deus já revelou, Deus já mostrou. Mas você continua consumindo pornografia, você continua envolvido em coisas que te afastam de Deus, que destroem a sua vida. Deus já nos deu revelação suficiente. Agora o que nós precisamos não é de mais revelação, nós precisamos é de mais disposição para obedecer. E para oferecer a nossa vida, o nosso culto diário, o altar do nosso culto diário é o casamento. Ama a tua esposa. Apesar de ser difícil de lidar com ela, ama ela. Morra. Já falamos isso aqui, morra para si mesmo. Ame seus filhos, ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar. A Bíblia já nos deu revelação suficiente. Faça o que Deus já lhe mostrou e pare de ficar esperando novas revelações de Deus. Faça o que precisa ser feito. Porque a vontade de Deus não é um grande mistério. A vontade de Deus para a nossa vida é uma vida comum, vivida com extraordinária obediência a Deus. Terceiro lugar, resista à tentação de dar um jeitinho. Você está esperando. Confie nas promessas, lembre-se delas, agarre-se a elas. Faça o que Deus já lhe mostrou. E terceiro lugar, resista à tentação de dar um jeitinho. Porque nesse processo de 25 anos esperando, Abraão e Sara começaram a ter conflitos. E Sara estava muito triste. Então Sara, apressada, como nós somos uma geração apressada, a gente muitas vezes começa a racionalizar. Ai não, eu acho que então a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assim, vamos dar esse passo. E a gente acha que é Deus que está mandando a gente dar esse passo, e não é. O que eu vejo de gente que começa a racionalizar a vontade de Deus, dizer, não, porque teve esse sinal, teve aquele sinal, eu acho que Deus está mandando a gente fazer isso. Na verdade, você está manipulando as circunstâncias para que elas digam o que você quer. E Sara fez isso. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Ela não está crendo nesse momento.
Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Eles vão dar um jeitinho. Vamos dar uma ajuda para Deus. Porque as coisas não estão acontecendo. Talvez ele precise de uma ajuda. Abraão vai lá e se deita com a minha serva. Naquela cultura antiga, existia essa péssima situação em que os homens poderiam ter filhos com as servas também. Não era algo agradável a Deus. Mas então Abraão foi lá, e o que ele fez? Ele se deitou com a serva. O texto diz, Abraão teve relações com... Já que você quer, já que você está falando, eu não queria, né? Mas eu vou ser obrigado. E ele foi e teve relações com Agar. Gente, um parênteses aqui, eu acho incrível como a Bíblia não esconde as coisas. Ela mostra os erros, as falhas, a podridão, as consequências. A Bíblia não apresenta um bando de gente perfeitinha, obedecendo a Deus. É gente imperfeita, tomando decisões erradas, exatamente como a gente. Então Abraão foi lá e Agar engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, o que aconteceu? Começou a tratar Sarai, a esposa de Abraão, sua senhora, com desprezo. Eu engravidei, eu dou filhos para Abraão, você não dá filhos para ele. Você sabe como as mulheres são, né, meu amigo? Isso virou a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, nós já tivemos 3 guerras mundiais. Foi uma guerra. Agar e Sarai começaram a ter conflitos profundos. E aí sobrou para quem? Para Abraão, óbvio. Porque a culpa sempre vai ser do homem. Então Sarai disse a Abraão, você é o culpado da vergonha que estou passando. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Está vendo, homem? Isso é antigo, não é de hoje que as mulheres são assim. Ela falou, ele fez, você é o culpado. Assuma, cara, a gente sempre vai estar errado. A verdade é que Abraão errou. Abraão foi omisso. Abraão, como homem que havia recebido a promessa, deveria ter dito, Agar, não. Vamos confiar no que Deus disse. Ele disse a mim que seria um filho da minha própria carne. Vamos confiar, não vamos tentar dar um jeitinho. Então, eles tentaram dar um jeitinho e isso trouxe consequências sérias. Por exemplo, a luta ficou tão grande que Agar teve que fugir. Quando Agar estava fugindo com Ismael, porque nasceu o filho Ismael, que eles não se davam, então um anjo chegou para Agar e disse, Agar, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do seu filho. Deus é amoroso. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, Deus derrama sua graça, Deus derrama sua misericórdia sobre nós e derramou na vida de Agar e de Ismael. Só que Deus disse o seguinte, apesar disso, haverão sérias consequências. O quê? Seu filho Ismael será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Décadas de guerra, décadas de conflito a partir dos descendentes de Ismael. Sabe o que está acontecendo aqui? Um momento de impaciência produziu uma decisão equivocada. Filhos sempre são especiais. Mas esse filho vai enfrentar consequências duras. Essa família vai enfrentar anos de sofrimento. A ansiedade nos faz buscar atalhos. Nós tentamos tomar o lugar de Deus. Dá uma ajudinha para Deus. Nós precisamos aprender a esperar, sem assumir o lugar de Deus. Como disse Charles Spurgeon, quando estiver prestes a fazer alguma coisa apressadamente, faça uma pausa e ore. Muitas vezes, quando eu e a Nath estamos fazendo planos, e nós podemos fazer planos, Provérbios 16:1 diz, o coração do homem faz planos, é da natureza humana fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você pode fazer planos, mas não seja apressado.
O que eu vejo de gente apressada, que destrói a sua vida com decisões erradas, é incrível. Se eu não me engano, Provérbios 21:5 diz: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, mas o apressado sempre acaba na miséria. Busque a Deus. Busque a multidão de conselheiros. A Bíblia diz em Provérbios também que aquele que não busca a multidão de conselheiros tem seus planos destruídos. Busque a multidão de conselheiros. Não é só o que você acha. Desconfie do seu coração. Desconfie do seu coração. Desconfie do seu planejamento. Divida isso com homens sábios. Desconfie. Eu tenho aprendido a orar aquela oração, se eu não me engano, de Martinho Lutero. Deus, onde os meus planos não forem os teus, destrua-os. Deus, onde meus planos não forem os teus, destrua-os. Me impeça. Submeta suas decisões à oração e ao conselho sábio de homens maduros ou mulheres maduras. Resista à tentação de dar um jeitinho, porque o jeitinho pode trazer anos de sofrimento à sua vida. Quarto e último lugar, para nós encerrarmos, deixe Deus trabalhar em você. Sabe, o momento da espera não é sobre um lugar onde nós vamos chegar. O momento da espera é sobre uma imagem, uma pessoa que Deus quer formar em nós. Deus usa esse tempo para trabalhar e forjar o nosso caráter. Aproveite as lições da espera, deixe Deus formar Cristo em você nesse tempo. O texto diz em Gênesis 17:1, quando Abraão estava com 99 anos, já tinham se passado 24 anos desde que Abraão recebeu a promessa, tinha tudo para desconfiar. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Deus continua dizendo: mudarei o seu nome, você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Veja, Deus diz: mudarei seu nome. Sabe, para nós hoje, o nome de uma pessoa é apenas uma forma de identificar alguém. Mas nas culturas antigas, o nome de uma pessoa era a forma de compreender a identidade de alguém. O nome falava muito sobre a pessoa. O nome expressava quem aquela pessoa era. O nome tinha muita importância. Então, quando Deus diz: eu vou mudar seu nome, Deus está dizendo o seguinte: Abraão, primeiro eu vou mudar você, para depois mudar as tuas circunstâncias. Deus está fazendo isso. Deus está mudando Abraão. Porque Abraão, ele é conhecido por nós como o pai da fé, mas o pai da fé tinha muita dificuldade de ter fé. Tinha muita dificuldade de confiar em Deus. Mas ele foi matriculado na escola da espera. E aquele homem amadureceu. Entenda isso, como disse Elizabeth Elliot, Deus nos faz esperar. Ele nos mantém propositalmente no escuro. Ele nos faz andar quando queremos correr. Ele nos faz ficar quietos quando queremos andar. Pois Ele tem coisas para fazer em nossas almas nas quais nós não estamos interessados. Ele tem coisas a fazer na nossa alma. O que Ele está fazendo na alma de Abraão? Ele quer ampliar a visão de Abraão. Ele quer que Abraão tenha uma fé maior, mais forte, uma visão maior de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão, e você vai finalmente compreender isso. Deus está trabalhando a confiança de Abraão, eliminando, arrancando a sua autossuficiência, para que Abraão tenha de fato um coração completamente, absolutamente dependente de Deus. Então, Deus faz com que Abraão chegue aos 99 anos, onde já não há mais nenhuma possibilidade humana
para que Abraão finalmente aprenda que Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida, que Deus é maior que as circunstâncias. Deus quer desenvolver em Abraão uma nova identidade. Você vai ser uma nova pessoa. Nós todos temos uma nova identidade em Cristo, que está sendo formada em nós. Deus quer que nesse processo, Abraão tenha uma amizade com Ele. E sabe o que foi o que aconteceu? Isso é tão lindo. Mas Tiago, e na Bíblia, Deus expressa isso no Antigo Testamento. Abraão é meu amigo. Abraão, durante o tempo de espera, aprendeu a confiar, a descansar, a caminhar ao lado daquele que nunca nos abandona. A tal ponto que ele foi até chamado amigo de Deus. É isso que Deus está fazendo. Deus está nos convidando a ter uma relação mais profunda com Ele, que nós possamos chamá-lo de amigo. Por isso, Gênesis 21 diz o momento do cumprimento da promessa. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Deus nunca se esquece. Nunca duvide disso, Deus nunca se esquece. Então diz o texto no versículo 2, ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele. Exatamente, presta atenção nisso, exatamente no tempo indicado por Deus. No tempo certo. No tempo certo. A Bíblia diz isso em Eclesiastes 3:1. Há uma ocasião para tudo debaixo do céu, para cada propósito. Deus estabeleceu um tempo certo para cada propósito dele. 1 Pedro 5, 6 e 7, que lemos semana passada, diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo, lançando sobre Ele a sua ansiedade. Você pode lançar sobre Ele a ansiedade e se agarrar às promessas, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu acho tão lindo o que Deus fez na vida desse casal, porque Isaac nasce. E quando Isaac era um adolescente, Deus então vem com os planos estranhos dele, como vimos semana passada aqui. E Deus fala: Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho. Sacrifique o teu filho. O que Abraão fez? Não titubeou, não questionou. Abraão fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Essa cena é muito forte para mim. Nós que temos filhos, eu fico imaginando o momento, Abraão andando com seu filho, Isaac, o filho que ele ama tanto. O filho que era a promessa de Deus, dono de todo o seu coração. Então, eles estão caminhando até o Monte Moriá. Abraão está cumprindo a ordem de Deus. E Isaac então pergunta: pai, onde está o sacrifício? Abraão olha para Isaac e diz: filho, Deus proverá. Abraão creu, tinha confiança plena. Abraão não tinha dúvida mais. Eu sei quem é meu Deus, e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Então Abraão está no monte. Quando Abraão desce o machado, Deus segura a mão de Abraão e diz: Deus interrompe Abraão, Deus impede Abraão. E diz que Deus, o texto bíblico vai dizer a nós: Deus providenciará o cordeiro, foi o que ele disse para o filho. Respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. E foi exatamente o que Deus fez. Sabe, Deus impediu que Abraão sacrificasse o próprio filho, porque Deus iria sacrificar o próprio filho dele, o único filho dele, para dar a vida por nós naquela cruz. Essa é a prova definitiva
de que Deus não se esqueceu de você. Ele entregou o único filho dele, Jesus, porque Ele te ama. Mas por que Deus faz algo assim? Pede que um pai... Sabe o que Deus está fazendo? Deus está testando a fé de Abraão. E mais do que isso, Deus está nos ensinando que o que Ele fará por cada um de nós, ao entregar o Filho dele para dar a vida em nosso lugar. Então, como a gente lida com a nossa ansiedade? Com a cruz. A cruz revela que Deus já provou de uma vez por todas o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é por nós. Isso muda a maneira como nós enfrentamos nossos momentos difíceis, muda a maneira como nós esperamos, porque quando nós olhamos para a cruz, a pergunta deixa de ser: será que Deus me ama? E a pergunta passa a ser: como posso duvidar do amor de um Deus que fez isso por mim? Como eu posso duvidar do amor de um Deus que sacrificou o próprio Filho por mim? Nós precisamos, como disse o Alisson da seleção, a fé em Jesus não é apenas um slogan, é confiança plena. Confiança plena no Filho de Deus. Se Ele entregou seu Filho, o que mais Ele não fará? Como eu posso duvidar do amor de um Deus que fez isso por mim? Portanto, último versículo de hoje, Hebreus 10, 23, baseado em Abraão e Sara. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Olha que interessante o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele diz: apeguemo-nos firmemente. A ideia aqui é agarra e não solta. Agarra as promessas de Deus, agarra a esperança e não solta. Não solte a esperança, agarre a esperança. Sabe por quê? Porque em meio à tempestade, você não precisa entender tudo, mas precisa decidir em quem vai confiar. As circunstâncias vão tentar arrancar a esperança das tuas mãos. A demora vai tentar te convencer de que Deus se esqueceu. O silêncio vai sussurrar que nada vai mudar. Não acredite nisso. Agarre-se à esperança. Não solte a esperança. Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem ou o que será contra nós? Entenda, nós podemos nos agarrar, não porque somos bons ou porque vamos conseguir, não. É porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Esse é o caráter dele. Ele é fiel e ele nunca falha. Jó descobriu isso. Jó 42, ele diz: tu és o Deus Todo-Poderoso e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem planos perfeitos para a sua vida, para a minha vida. Agarre-se a essa esperança, confie nas promessas de Deus, faça o que precisa ser feito. Resista à tentação de dar uma ajuda para Deus e deixe Deus trabalhar em você. Primeiro lugar, em que área da sua vida você deixou as circunstâncias falarem mais alto que as promessas de Deus? Segundo, os atalhos da ansiedade sempre custam mais caro do que esperar pelo tempo de Deus. E terceiro e último lugar, a vontade de Deus não é um grande mistério. É uma vida comum vivida com extraordinária obediência a Deus. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos apressados. Somos imediatistas. E isso tem produzido muitos males para a nossa alma, para o nosso coração, para
para a nossa relação contigo e para as nossas relações com as pessoas que nós amamos. Nos ajuda a desacelerar e nos ajuda a encontrar a Tua presença no meio da espera, no meio da fornalha, no meio da tempestade, no meio do deserto. Nos ajuda a desfrutar da Tua presença que é suficiente, da Tua graça que transborda e que basta. Enche, Deus, nosso coração da certeza, da confiança. Enche nosso coração de fé em quem Tu és. Obrigado pelo Teu cuidado. Nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém.